Oi, gente querida, tudo bem? Alegria estar com você aqui. Estou super animado hoje para falar sobre a Páscoa. Aliás, Feliz Páscoa, viu? Deus te abençoe. Só que hoje eu quero olhar muito mais para aquilo que Jesus viveu. Interessante, quando a gente lê os relatos dos evangelhos sobre a ceia, a gente não vê eles comendo o cordeiro pascal, não é verdade? A gente só vê o pão ázimo que ele partiu e deu para os discípulos e o vinho, que representa o seu sangue, mas a gente não vê ele falando de ter comido o cordeiro pascal. Por quê? Porque ele era o cordeiro que seria entregue por todas as pessoas. Naquele ano, quem deveria ser incorporado era o próprio Jesus. Mas eu quero falar de alguns momentos emblemáticos que são, na verdade, símbolos da Páscoa que a gente deve celebrar. O primeiro momento, queridos, que eu quero lembrá-los, é que depois dele ter saído daquele momento em que ele fala para os discípulos que ele vai estabelecer uma nova aliança com eles, eles vão todos para o jardim do Getsemane, no hebraico Getsemane ou Getsemanim. Esse jardim era o Jardim das Oliveiras, era um lugar onde havia fábricas de azeite, literalmente prensas de azeite que eram feitos para servir ao templo. O templo ficava logo em frente. Então ali tinha várias prensas. E a prensa de azeite, na verdade, era uma roda, uma pedra grande, em que um burro ou um animal ficava puxando uma outra pedra que passava por cima das azeitonas. E as azeitonas eram literalmente prensadas, esmagadas. Getsemane significa isso, prensa de azeite. E o que isso tem a ver com Jesus, queridos? Vocês se lembram que Jesus, quando estava no Getsemane, ele começou a ficar angustiado até a morte? Vocês se lembram que ele pede aos discípulos, especialmente Pedro, Tiago e João, que eram os mais próximos, que ficassem com ele. Ele diz: olha, minha alma está angustiada até a morte. Por favor, fiquem comigo aqui, enquanto eu vou orar. E o peso espiritual era tão grande, irmãos, que eles dormiram. Uma hora passa, Jesus volta, encontra os discípulos dormindo, e ele fala: vocês não puderam vigiar nem uma hora só? Ele fala: na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele teve que enfrentar aquele momento sozinho, onde ele foi literalmente esmagado. Querido, o seu corpo passou por um estresse tão grande que ele chegou a suar sangue. E o suor se misturou com o sangue porque ele estava vivendo um momento de terrível angústia. Isto é o que representa a prensa. O Filho de Deus, Jesus, foi prensado pelos nossos pecados, pelos seus pecados. Então, este é o primeiro símbolo da Páscoa. Enquanto as pessoas estavam celebrando a libertação, o Cordeiro de Deus, que seria entregue, imolado, algumas horas depois, estava ali passando por uma grande pressão espiritual. E literalmente foi ali que ele venceu o diabo. Na cruz ele completou a obra, mas a maior de todas as guerras aconteceu ali. E por que tinha que ser naquele jardim? Não se esqueçam, o homem perdeu a vida eterna no jardim do Éden, mas o homem estaria recuperando a vida eterna naquela luta que Jesus teve com a sua alma, com o próprio Pai e até contra o diabo. Naquele momento ele passa por tudo aquilo, ele passa por aquela prensa, e o que saía da prensa, de azeite era um óleo puríssimo. Então foi Jesus passando por esse momento de prensa, sendo esmagado na sua alma, que nós começamos a receber a vitória que foi cabal no momento da ressurreição. Aí você vai dizer: pastor, mas o que isso tem a ver com a Páscoa? Queridos, o povo de Israel tinha que comer ervas amargas para que eles se lembrassem dos anos amargos que eles tiveram no Egito. Mas eu creio que isso também aponta para toda a amargura que Jesus Cristo teve que suportar, a começar ali no Getsemane, no lugar chamado a prensa de azeite. Então o óleo que saiu desse esmagamento de Jesus pode ser usado por todos nós através do Espírito Santo. Amém? O segundo símbolo que eu quero falar é o cálice.
Um pouquinho antes, né, ele estava com os discípulos e tomou o cálice de vinho. Aliás, alguns cálices, eram 4 na verdade. Ele só não tomou o último dos cálices, que é o cálice do Hiléu, que é o cálice do louvor. E ele disse: eu não vou tomar esse cálice a não ser quando eu vier no dia da restauração. Aquele momento não era um momento de alegria, era um momento de dor. Mas quando Jesus está ali no Getsêmani, ele também fala com Deus: Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Que cálice é esse que Jesus estava falando? O cálice da amargura, da morte, o cálice da maldição, de receber toda a maldição que está sobre nós, que estava sobre nós para ele. O cálice de ter que levar a condenação dos pecados de toda a humanidade. Queridos, uma vida só já é terrível. Imagine as pessoas que viverem sem Jesus e que tiverem que arcar com as consequências dos seus pecados. Vai ser terrível. Mas ali Jesus não estava arcando com a consequência de uma vida, mas de toda a humanidade. Então, naquele momento, o cálice que ele estava dizendo: Pai, se possível, ali era literalmente o ser humano, Jesus, lutando para ver se havia alguma maneira de não ter que passar por aquilo. Mas ele diz: todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E foi novamente ali, quando Jesus coloca a sua vontade à disposição de Deus. Diferentemente de Adão, que escolheu caminhar à revelia de Deus, desobedecer, comer da fruta, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal, Jesus escolheu obedecer. E por ter obedecido, nós obtivemos a vitória. O terceiro, queridos, sinal que temos ali é o beijo de Judas. Judas era um zelote, e os zelotes eram um grupo de judeus, era uma facção, um partido de judeus radicais. E eles queriam literalmente entrar em guerra com Roma. Eles queriam destruir Roma. E eles acreditavam que quando o Messias viesse, ele iria arregimentar um exército para vencer Roma. Acontece que Jesus disse: eu não vou lutar contra Roma. Meu reino não é desse mundo. A guerra que eu estou travando não é nesse nível. E Judas foi ficando cada vez mais amargurado, até o ponto de que ele foi até Caifás, o sumo sacerdote, e vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E na combinação, porque Caifás não sabia onde Jesus estava. Não se esqueçam que Jesus ficou a maior parte do tempo na Galileia. Ele só subia a Jerusalém nas festas. Então Caifás não sabia onde que ele estava. Judas conhecia o lugar. E ele falou: eu vou levar os soldados e a pessoa que eu beijar será Jesus. Então, quando ele chega e saúda Jesus, beijando a Jesus, na verdade, ele estava traindo Jesus, entregando Jesus para os seus inimigos. E este é o terceiro símbolo importante da Páscoa. O quarto é a espada. A espada que Pedro tinha, que ele tirou do seu coldre e cortou a orelha do soldado Malcom. Jesus repreende a Pedro e diz: Pedro, quem viver pela espada, morrerá pela espada. Ele está literalmente dizendo: o segredo não é retribuir violência com violência. E ele cola a orelha de Malcom. E ali nós temos um símbolo lindo também, porque a espada é o símbolo da rebelião. Pedro, em todo o tempo, irmãos, ele não aceitou a vontade de Deus. Quando Jesus disse: eu estou indo para Jerusalém e lá eu vou ser entregue, eu vou ser morto. Ele falou: mas de maneira nenhuma nós vamos deixar que isso aconteça. Repreendeu a Jesus. Jesus virou para ele e falou assim: arreda-te de mim, Satanás. Que coisa tremenda, irmãos. A rebelião de Pedro continuou. Em seguida, quando Jesus é encontrado no Getsêmani, ele pega a espada e mais uma vez tenta no braço, na força da carne, ele tenta impedir que a vontade de Deus se realize. E quantos de nós, nas nossas vidas, quando estamos passando por momentos difíceis, nós queremos agir na força do braço e nos rebelamos contra a vontade de Deus simplesmente porque não aceitamos a vontade de Deus? Então, quando falamos de Páscoa, temos que lembrar que a vontade de Deus precisa ser aceita. Você aceite a vontade de Deus, porque mesmo que num primeiro momento ela pareça ser muito amarga, no final
ela será maravilhosa. Que a cruz é o penúltimo dos símbolos. A cruz é literalmente o símbolo em que toda a maldição e morte vem para o Cordeiro de Deus, o mesmo Cordeiro que foi morto lá no Egito para que o sangue passasse nos umbrais da porta e livrar o povo da morte. Na cruz de Jesus, nós fomos livres da morte. Amém? Então se aproprie da cruz de Jesus, tome posse, diga assim: eu recebi vida porque Cristo morreu. Eu recebi bênção porque Ele foi amaldiçoado. Eu fui honrado por Deus porque Ele foi envergonhado. Se aproprie da cruz. Mas eu disse o penúltimo dos sinais, porque o último dos símbolos é a tumba vazia. A tumba vazia é o ápice, é a apoteose, é o último dos símbolos da Páscoa, porque o Cordeiro de Deus, Ele morreu para tirar os pecados, mas Ele ressuscitou para nos dar vida eterna. Amém? Quando Jesus disse que João Batista, dos homens nascidos de mulher, ele era o maior de todos, mas o menor no reino de Deus seria maior do que ele, eu sempre fiquei muito intrigado. Como é que pode isso? Por que isso, Senhor? Porque João Batista, queridos, ele foi um profeta que viu até a cruz. Ele viu o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, mas ele não viu a ressurreição. E a história da Páscoa, ela não termina com a cruz, ela termina no terceiro dia, quando ele ressuscita, e porque ressuscitou, todos nós um dia vamos ressuscitar também. Então, a Páscoa não é um tempo de chorar, a Páscoa é um tempo de celebrar. Tem gente que chora, faz penitência, bate nas costas, porque Jesus morreu. Queridos, Jesus morreu para a nossa alegria, nossa felicidade e a nossa vida eterna. Amém? Então, quando a gente diz Feliz Páscoa, nós podemos estar dizendo para você e para o mundo inteiro: Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Lá na cruz do Calvário, Ele disse: está consumado, tetelestai. Está pago, todos os pecados estão pagos, o meu, o teu e o do mundo inteiro. Mas na tumba vazia nós podemos dizer: Ele ressuscitou. Feliz Páscoa, Ele ressuscitou. Queridos, eu quero terminar esse vídeo dizendo que a Páscoa do Senhor, que o poder da ressurreição seja extraordinariamente transformador na tua vida, da tua família, das pessoas que estão com você. Se aproprie disso, não viva debaixo da canga, não viva debaixo do espírito da morte, porque Ele ressuscitou. Amém? Um beijo grande no teu coração e feliz Páscoa.